Olá, muito prazer, eu sou o Jimes, eu sou enfermeiro, CEO e criador do método Diali, da Diali Home Care, e eu quero te agradecer por fazer parte desse projeto, que é Histórias que Encantam. Então nós colocamos as histórias dos pacientes que a gente cuida, a gente cuidou também, e hoje eu tenho o prazer de conversar com o escritor, o poeta, o pai magnífico, professor Ives Gandra Martins. Eu agradeço imensamente por você fazer parte dessa história da Diali e vamos contar um pouquinho da sua história. Eu que quem agradece, até porque eu sou tratado por vocês. Sim. E tenho aos 90 anos, com todas as limitações físicas possíveis, está sendo cuidado pela Dial, com dois excelentes cuidadores. Dá para continuar fazendo o que eu fazia no passado, só com as limitações físicas. Então, quem tem que agradecer sou eu. Como o senhor disse, a cabeça tá em perfeito estado, o físico não tá... A cabeça tá um pouco melhor que o físico. Mas tá bom, vamos seguir em frente aí. Professor, muitos conhecem o jurista Ives Gandra, muitos conhecem o doutor Ives Gandra, professor Ives Gandra, mas eu queria bater um papo, não é nenhuma entrevista, né? É bater papo mesmo, porque eu sou apaixonado por histórias. Eu sempre falo que a minha infância foi ouvindo Rolando Boldrin, então os causos, eu sou apaixonado por causos. Então eu queria bater um papo com o pai Ives Gandra, com um apaixonado pela dona Ruth Ives Gandra, e a gente pode seguir por esse caminho aí? Opa. Bem, na verdade, eu considero o seguinte: a minha mulher foi um ponto divisor. Depois dos meus pais, papai e mamãe, da minha educação filha, os 4 filhos, principalmente educação cultural. Então, meu filho assistindo, inclusive, é o meu 5º filho. E a Ruth representou uma mudança de vida, porque eu comecei a trabalhar aos 14 anos com meu pai. O pai achava que era importante, inclusive, aos 16 anos, fazia toda a correspondência em francês do papai. Sim. Ele representava uma casa francesa de ciências fundada em 1820. Fornecendo ciência para Gessia, para grandes companhias de perfumaria aqui em São Paulo. Eu fui estudar perfumaria na França nos 8 anos de idade. Sozinho, e quase 10 meses, né? Voltei, entrei no cursinho, e evidente, afastando da região, porque o papai era teórico muito bom, sabemos que era seríssimo, mas derribou, não era católico. Fiz a primeira comunhão depois, tanto que passei a França sem ir à missa. Uma vez a missa na casa de Ivan Gui, era um amigo do papai, ele estava hospedado lá no fim de semana. Foi à missa, me levou. Eu conheci a Ruth e assim que entrei no cursinho do Castelões, que tinha sido meu professor, com as bandeirantes, ele disse assim: meninas, não eram muitas meninas, faziam direito, tenham cuidado com ele, ele acaba de chegar na França, vocês têm que ter muito cuidado. Então a Ruth virou, ela estava na primeira fileira, lembro perfeitamente, ela de vestido branco, na primeira fileira. Eu olhei, bati os olhos, achei que me impressionou desde o primeiro momento. E ela virou com uma amiga: eu nunca namoraria um cidadão assim. Porque acho que foi pedante, muito arrogante, muito pedante. No fundo ela tinha razão. Eu achava que tinha ficado sozinho, estourado sozinho na França. Na época, 53, ninguém estudava no exterior. E ter ficado sozinho lá. O resultado é que cada vez que me aproximava dela, quando ela estava conversando com alguma amiga, casando por cima, enfim, eu dei bem com todas as moças de lá. Ela saía. Mas aconteceu um fato, foi o fato que definiu, enfim, eu não poder conversar com a Ruth.
Eu tinha concorrido pelo Colégio Bandeirantes a um concurso para o 4º centenário de São Paulo, na história de São Paulo. Nós tínhamos 2 prêmios que estavam dando para o 4º centenário, para a Expo, a patrocinadora. Uma história feita por universitários, uma história feita por alunos do ensino médio. Eu concorri pelo Bandeirantes para o ensino médio, mas fiz um erro, porque tinha um número de páginas, eu fiz um número de páginas em texto. Sim. E juntei mapas em anexo, entendendo que o mapa não era texto. Portanto, eles me desclassificaram. Mas gostaram do trabalho e me classificaram como universitário. Sim. Então eu preenchi os critérios dos universitários, Em modo geral, apesar de ter concorrido e me deram o 2º prêmio. Segundo isso. Então eu peguei o 2º prêmio, tanto quanto aparece, 4 eram 5 prêmios para cada. Aparecem 4 universitários e eu do Colégio Bandeirantes, que ainda estava no Colégio Bandeirantes. Bacana. Ele não estava mais, mas tinha concorrido. Em 52 o prêmio foi dado. E aí quem deu o prêmio foi o Guilherme Almeida. Eu cheguei ao Guilherme, disse: doutor Guilherme, eu faço versos também, eu gostaria de mostrar algumas poesias para o senhor. Ele disse: vai lá para o meu escritório amanhã, na hora que ele marcou, falou: vou ter meus versos. 8 anos e tal. Ele leu e gostou. O Saulo Ramos, naquele livro Código da Vida, sim, conta de um grupo que o Guilherme criou, que inclusive ele cita que estava o Paulo Golfinho, ele, eu e ele gostou. Nós ficamos lá 1 hora conversando, isso, e para o Guilherme: o senhor é ponto de vestibular. Em literatura, temos que estudar a sua poesia. O senhor imagina se eu pudesse trazer alguns colegas e conhecerem o próprio autor que eles estão estudando no vestibular, traga amanhã. Então foi no dia 14 de dezembro o prêmio, 15 de dezembro a minha ida, 16 de dezembro eu estava lá no grupo, entende? E Ruth no meio? Como? Dona Ruth no meio? Não, Dona Ruth foi algo diferente. Eu cheguei para a amiga mais íntima dela e convidei. E disse o seguinte: se você quiser levar a Ruth, pode. Eu convidei uns 4 ou 5 para me encher. E ela convidou a Ruth, de repente quis. E da rua São Bento, onde era o cursinho, a Barão pequenininho, onde era o escritório do Guilherme de Almeida, foi a primeira vez que eu consegui falar com a Ruth. Certo. Mas andando, conversando, falando e tal, o gelo quebrou. Depois o Guilherme fez muitos elogios. Resultado, nós marcamos um novo encontro no dia 20 de dezembro, na Bienal, era a 2ª Bienal que se fazia em São Paulo. E depois desse encontro, lá, eu levei para casa pela primeira vez para ele para casa. Sim. Marcamos um novo encontro, daí só eu e ela. Na cafeteria? Na Leiteria Paulista. Leiteria Paulista. Lá na Xavier de Toledo, às 3 horas da tarde. Ela também entrou de novo com outro vestido branco, com mangas assim, uma belezinha. E o resultado é que estávamos conversando, eu propus namorar e ela aceitou. Fomos ao cinema às 4 horas, das 4 às 6, os cinemas fechavam, que era Natal, 24 de dezembro. Eu a levei para casa. E quando cheguei em casa, aí fui na casa dela, eu disse: Ives, eu não queria que você entrasse, porque eu vou agora começar a rezar 1000 Ave Marias para a missa de galo. Não? Eu achei que era impressionante. Eu e minha tia assistimos a missa de galo, nós temos o hábito de rezar 1000 Ave Marias. Se eu não começar agora, não vai dar para. Não vai dar tempo. Aí eu deixei, mas fiquei impressionado com aquilo, apesar de. E começamos a namorar, tudo tranquilo. Depois de 3 meses, eu disse: ela vai ser minha mulher. Cheguei em casa, disse que ia casar com ela. O papai disse: e você está com 19 anos? Eu fazia 19 anos, 18. 19 anos em 12 de fevereiro. Isso foi lá até o mês de março. Aí ele disse: pare, você me manda sozinho para a França, eu estudo lá. Eu moro com você desde os 14 anos. Você ficou doente. E eu, com 18 anos, administrei seu negócio durante uns 15 dias.
Quer dizer, eu posso fazer tudo no trabalho, não posso escolher quem eu gosto. Ótimo. Mas você dá. Bem, resultado é que 6 meses depois ela já tinha conquistado o papai e a mamãe. E foi fácil. Mas teve uma... E o pessoal ao redor ali, alguns amigos que tinham filhos também, que o senhor era um bom partido, já começava a colocar coisas negativas, não? Meninas, diziam pelo seguinte, porque nós vivíamos, Rodrigo, numa época em que todos nós íamos a concertos. Meus 2 irmãos davam concertos. Camargo Arrelli, Camargo Vargas, Eduardo Guarnieri, Geraldo Lopes, inclusive, teve. Nós assistimos todos os concertos. Eu, na minha mesada pequena, porque trabalhava com o papai, mas ele era rígido, não pagava o trabalho meu. Tanto que eu fiz o curso de Direito à noite, na São Francisco, mas à noite, que eu tinha que trabalhar durante o dia com o papai. E o dado é que nós vivíamos num ambiente musical, os mecenas, e o resultado, a Ruth vinha, era órfã de pai, uma família trabalhadora, enfim, mas ali, mas achavam que eu tinha que casar com uma daquelas, entende, pessoas mais abastadas em dinheiro. E eu dizia, papai, eu gosto da Ruth. Coração ninguém, né? Isso aí. E o papai nunca se opôs, o papai também casou com a mamãe da mesma forma. Certo. O papai tinha uma situação mais alta da família da mamãe. E o resultado, nós brigamos uma única vez. No 3º ano, quando ela dizia, Ives, eu quero que os nossos filhos façam processo e vivam um sexo católico. E eu dizia a Ruth, eu tenho liberdade, eu acho que da mesma forma que o pai me deu liberdade, nossos filhos terão que ter liberdade. Não vou aceitar, entendeu? Uma imposição emocional. E ela disse, então é melhor separar. Quando eu casar, eu quero ter os meus filhos. Eu dou casa na fé católica. Mas foi 4 dias porque eu não aguentei isso para nós. Não aguentei, daí disse, os filhos não se você vai educar como quiser. Certo. Aí eu nunca mais. Bandeira branca. Bandeira branca, tá. Quando nasceu a Ângela, minha filha, daí eu tinha me converti mesmo. Eu disse ao pai, seja igual a minha mulher. Professor, qual a principal lembrança o senhor tem da Rodrigues Alves 984? Rodrigues Alves 984 foi a segunda casa. Era o Ivizinho. Aí era o Ivizinho ainda? Não. O Ivizinho foi na Golfo Pinheiro. Na Turiaçu? Não, na Turiaçu eu saí com 5 anos de idade. 35 ou 40. De 40 de dezembro, começo de 41, nós fomos para Rodrigues Alves. Ficamos lá até 58. Certo. Em 58 nós fomos para Adolfo Pinheiro, onde o papai teve 3 pianos de pausa lá, por causa dos filhos que tocavam. Todo mundo tocava. Tocava todo mundo. Um deles eu comprei do papai, depois eu tenho em casa. O livro que o senhor me deu, Reminiscências de um Cidadão Comum, eu li, reli, eu achei fantástico, assim. E eu me chamou a atenção, o pai do senhor, ele era o único do bairro ali que tinha rádio. Por causa da Normandia. Ele tinha, isso me lembro bem, o dia da invasão dos aliados, dia 6 de junho. Nós tínhamos uma casa em que, a 984, era uma casa grande, o terreno era 50 metros de fundo, e o papai tinha um microfone, um alto-falante, que estava da casa para o quintal. Nós tínhamos 2 aquários, um redondo, um aquário de pedra e um aquário retangular. E depois umas coisas para nós fazermos esportes, tá? E 2 edículas com escritórios, onde um era o escritório do meu pai, e a outra era onde eles estudavam no verão e tal. E o dado é o seguinte, quando houve a invasão, 8 horas da manhã deviam ser 10, meio-dia, já na Europa, ou 1 hora, quer dizer, dependia, não me lembro se havia horário de verão ou não. O papai soube na notícia, ligou o alto-falante e começou a tocar. Então todos nós, Colégio Bom Sur, não houve aula no dia,
Então nós todos fomos para o quintal onde estavam os 2 aquários. Certo. E a vizinhança toda, quando era alto-falante, eles estavam dizendo, resolveram ir para casa para comemorar em Vacião. Então ficou aqui, o papai era muito amigo de todo mundo do ano. Ficou aquela multidão lá em casa, ouvindo as notícias, entende? E eu me lembro de ter feito ali com nós, os moleques, eu tinha 10 anos, entende? Eu com 9 anos, quase 10 anos, 9 anos e meio. A saída, mamãe servindo coisas lá para todo. Que legal. Até. E quando ele ligou, já tinha conquistado uma primeira praia, estavam conquistando uma primeira praia, 5 praias que eles conquistaram. Então nós ficamos o dia inteiro conversando e tal, servindo sanduíche para todo mundo. E à noite, às 7 horas da noite, fomos ouvir a reportagem. 7 horas já tinham as 5 praias sendo conquistadas. Mas eu me lembro isso perfeitamente. Muito. Quando foram afundados os navios por submarinos alemães, todos os colégios fizeram vaquinhas para comprar aviões para proteger a costa brasileira. E no Colégio Gustavo Educandário Brasil, naquela época, o papai, que era uma apoiadora, tinha cartas no Ministério da Marinha, Ministério, e apoiando a RAF. O pai foi inclusive folha de ouro da RAF, o folha de ouro que representava você que contribuísse para a RAF construir nossos aviões, você ia recebendo. Conforme chegava 5 mil aviões, 4 mil aviões de salto, o papai chegou ao folhe, era o folhe de ouro, que era o de ter conseguido o maior número daqui. Então o papai levantou dinheiro para o colégio e eu fui o aluno que levantou mais. Foi seu primeiro título ali? Não, primeira vez que eu fiz um discurso. Foi o meu discurso. Não foi meu, nem fui eu que fiz. Eu li o discurso. Você leu, tá certo. Era sempre um patriota. Ele escreveu 7 livros a partir de 84. De 84 anos, ele parou de trabalhar como escritor e entrou em 2 academias. E o nome dele está no Guinness Book? Como? O nome dele está no Guinness Book. No Guinness Book. É isso aí, como escritor, com idade de 84 anos. 84 anos, Guinness Book do Brasil. Do Brasil. E no Brasil foi o autor que começou a carreira literária mais velho. Né? Tá. Professor, o senhor foi na inauguração do Pacaembu. Fui. Além do... Tinha 5 anos, mas aí eu morava ainda na Tuiaçu. Tá, mas o senhor tem uma lembrança dessa data? Além da cara fechada de Getúlio, o que o senhor lembra daquele dia? Não, veja o seguinte, eu tenho uma lembrança muito... Com 5 anos você não tem lembrança. Eu me lembro, nós temos ido, depois o papai explicou, nós ficamos dentro do campo. Sim. Entende? E dentro do campo, porque o papai tinha uma máquina, o papai sempre gostou de fotografia. Ele tinha uma série de máquinas, e ele entrou com a máquina mais moderna que ele tinha. Pensaram que ele era jornalista. E nos deixaram ficar dentro do campo. Agora, eu não tenho essa lembrança, isso não ficou na minha cabeça. Certo. Ele me contou depois, o Brasil Vita, ele estava naquele, no Brasil, já morreu, foi um vereador, não entende? E é interessante esse episódio. Durante muito tempo, se vocês viam, o São Paulo Samba Clube era chamado o mais querido da cidade. Sim. Você se lembra? Agora, você sabe por que veio o título de mais querido? Foi por causa da negociação do Estado. Os últimos serão os primeiros? Ou os últimos serão os mais queridos? Não, foi o seguinte. Quando houve a Revolução de 37, a Constituição de 37, o segundo golpe do Getúlio, que encerrou as eleições, estavam Armando Salles, do Oliveira, e o Zé Veríssimo, não era o Zé Veríssimo, era um candidato do Nordeste, mas o Armando Salles de Oliveira tinha mais chance. O Getúlio, no dia 10 de novembro, ele lançou uma nova Constituição
feita pelo Chico Ciência, Francisco Campos, e encerrou as eleições e criou um Estado Novo. Uma nova Constituição feita pelo Chico Campos. Chico Ciência, aliás, o Chico Ciência era um grande juiz. Brincava na ocasião, dizia assim, quando as luzes da inteligência do Chico Ciência acendem, provocam curto-circuitos em todos os fusíveis da democracia. Meu Deus! Mas o que aconteceu? Ele proibiu em São Paulo, porque o candidato que ganhava de São Paulo, nós tínhamos feito a Revolução em 32, e ele era o que estava frente em pesquisas e tal. Ele proibiu que nós usássemos as bandeiras paulistas em qualquer repartição, e São Paulo não podia usar as bandeiras do estado de São Paulo. Certo. A delegação de São Paulo Futebol Clube era uma declaração de dizer São Paulo Futebol Clube, nós só tínhamos o futebol, Tietê, Floresta, etc. Grandes clubes, nós não tínhamos sede. A sede nós treinávamos inclusive no Floresta, porque não tinha, só tinha futebol. Mas a delegação de São Paulo, quando entrou só aqueles, como uma das últimas, só com aqueles poucos atletas que eram de futebol, mas ostentando a bandeira do clube com as cores paulistas, o estádio inteiro caiu em aplausos. Certo. E caindo em aplausos, não pararam até chegar ao centro. E aplaudindo olhando para o Getúlio, para mostrar para ele que nós queríamos as nossas cores. E daí, o jornalista, o que chorar? Chorei isso, presidente. E ele, muito sem graça, disse, o vento de São Paulo é o clube mais querido da cidade. Quem deu o título de mais querido da cidade foi o Getúlio. Uma saída por esse episódio, que é um episódio interessante. E daí todos os jornalistas começaram, o mais querido da cidade, o mais querido da cidade, por causa da frase do Getúlio, que ficou muito sem graça com todo o estádio. E foi bonito, todo mundo aplaudindo? Você sabe que é interessante, com 5 anos você tem uma memória pequena. É pequena. A memória que eu tenho é de estar no centro, no Pacaembu. No centro, dentro do gramado do Pacaembu, olhando de toda aquela multidão. Mas as memórias são... Me lembro, por exemplo, ainda no Turiaçu, uma corrida de baratinha que foi nas pistas, então descia aqui até o final, voltar. Ah, que legal. Mas a verdade é essa. E daí veio o São Paulo Futebol Clube, como meu papai me pôs como sócio em São Paulo em 1943. Foi a partir daí que o senhor, a grande paixão pelo São Paulo foi nesse dia. Quando eu comecei a frequentar, papai ao estado me levava. Eu era mais velho, 5, 6 anos. O papai assistiu o jogo, o papai era sócio desde 84, depois encerrou o time, depois voltou a ser recriado. Você era sócio de São Paulo, que número? No 14º? Agora sim, 500. Qual? Eles sempre recadastram de 5 em 5 anos. Certo. Agora eu sou o número 5. 5? Só há 4 mais um. Ô, Tenho 82 anos de sócio. Inclusive eu ia brincar, né? Até comentei com a nossa equipe aqui. Eu ia trazer a camisa do Corinthians e falar, professor, eu trouxe um presente do coração, eu ia dar a camisa do Corinthians e falar, mas vamos ficar com o teste cardíaco, os tradicionais, mesmo, deixa pra lá. Que é bem melhor, né? E professor, o senhor, a família toda, né, é encantada por música, né? Isso partiu do pai? O papai perdeu um dedo quando ele trabalhava. O papai vinha de uma família imigrante, de uma família muito pobre. O pai morreu muito cedo. E ele tinha que trabalhar também para sustentar a minha avó. E naquela hora não tinha leis trabalhistas em Portugal. O pai nasceu em 1898. E com 10 anos ele trabalha em tipografia. Tipografia da Antigas. Ele perdeu um dedo. E ele sempre gostou muito de música, desde muito criança e tal. Então ele queria que todo mundo estudasse música. Certo. Ele não podia tocar, por fora pelo dedo orelhas, e todos nós estudamos mesmo. Até uma vez aconteceu algo interessante, que o João Carlos até aconteceu. Havia uma reunião, a gente foi jantar em casa, e nós dois tocamos. Eu toquei uma sonata de Haydn,
peças mais simples, né, peças bonitas. E ela depois disse para o pai, olha, eu acho um grande talento seu, eu vi. E eu disse, nunca mais vou tocar para ninguém. Ficar com a crítica da Guilmar. E depois eu pego. Num caso, um dia eu estava no concerto lá no Carnegie, Jay Hoffman era o empresário dele, e a Guilmar foi assistir lá no Carnegie. Isso aí em Nova York. Nova York. Daí quando foi assistir, um dado interessante é que o Jay Hoffman, ela foi o camarim, tá, o João Carlos Regaff, falou, o que achou do concerto? Concerto magnífico, assim, mas tocou muito bem. Então, mas Jay, você precisa conhecer o Ives. O João Carlos conta. O Carlos ficou bravo? Conta num dos livros, não, mas ele conta isso no livro. Mas ele, apesar de ser uma grande premissa, ela estava muito errada. E o professor é irmão do João Carlos Martins, né? Tem muita gente que não sabe dessa informação. E é legal a gente passar um grande maestro. E esse episódio é muito bacana, né? O João Carlos toca bem, mas você não viu o Ives, né? E tinha uma disputa entre os irmãos, assim, porque todos foram musicistas, são musicistas, né? Pianistas. Dois. O Zé Paulo estudou, mas ele gostava de gaita. Certo. Até ganhou um concurso de gaita na Rádio Record. Legal. Hoje, os dois continuam no piano, já aposentados, vão casar, aposentar qualquer um. O Zé Eduardo está com 87 anos. Ele deu o último concerto na Europa no fim do ano passado. Será o concerto de encerramento. Daqui o último, agora ele toca assim, em petit comité, mas convida a gente para a casa dele. O mesmo que vai fazer, o Zé Eduardo agora está fazendo. Que bacana. Professor, eu sei que a maior batalha da sua vida foi conquistar a Dona Ruth. O senhor já venceu, mas teve outras batalhas também. O senhor foi pugilista, foi karateca, tem as artes marciais aí. E tem algumas histórias interessantes, algumas marcas interessantes também. Foram muitas fraturas? Na época eu fazia karatê, quebrei braço, quebrei perna, tirei um olho. Fiquei 48 horas cego em um olho. Eram nos comitês livres que nós tínhamos, reta de karatê selvagem. Professor, e aquela história que o senhor contou para mim que é a apresentadora do programa que o senhor foi de televisão, dos maiores... Foi da Sônia. Foi da Sônia? Sônia Ribeiro. Deu uma bombeada? Eu era para quebrar 8 telhas. Assim, eu quebrei as 8 telhas, mas não tinha um plano e o resultado rasgou a minha mão. Ainda tem coisa pequena aqui que se vê, isso daqui, e rasgou. Eu continuei a exibição com a mão direita. Não pus a mão esquerda para as costas, mas ela vendo o jornal, ela sentiu uma audição, então tiveram que fechar o programa. E o que eu achei interessante, o senhor ganhou um presente que foi de um professor de boxe, que foi para o Pará. Você ganhou numa caixa? Eu achei fantástico essa história. De presente de lá, um jacaré. O jacaré dentro da caixa? Um jacaré de presente. Uma caixinha. O jacaré é vivo, não é? Qualquer jacaré. Vivo. O jacaré é vivo. Então, eu peguei. Eu tinha um funcionário que tinha uma casa, um duto e um quintal. Entende? Eu disse, Alisson, você quer um jacaré para pular? Mas eu tinha um jacaré, basta você pôr perto de um galinheiro, por semelhante. E tinha um galinheiro lá, um tanque. Então eu dei o jacaré. Ele começou a comer as galinhas. Entendo. Resultado, ele teve que matar o jacaré. Passado algum tempo, ele aparece com um novo. Na João Mendes. Aparece com um novo jacaré. Novo jacaré. Então, de novo, eu tirei isso, dei para a fazenda, ele aí desapareceu. E aí falou que foi para o zoológico. Não foi, o segundo foi para o zoológico. O terceiro é que foi para a fazenda. Certo. A Diali, ela não só cuida dos nossos pacientes, clientes que se tornam amigos, mas nós temos a preocupação de preservar histórias. E o senhor faz parte fundamental na história da Diali. Eu agradeço de coração e eu quero terminar
Você pode recitar o verso para nós? Eu pensei que ia morrer primeiro que a Ruth. E o que acontece? Eu passei 3 vezes, praticamente, como agora. Então, eu fiz um poema que eu achava que era meu último poema, que é dessa série, 2014, chamado Testamento. Isso eu vou deixar para vocês, deixa eu pegar trechos aqui. Tá com certo? certeza. Isso é uma honra. Eu achava que ia morrer primeiro, que eu estava às portas da morte. Então eu chamei de testamento. Na voz do verso que resta, na velhice já sem festa, meu grito soa distante. Sem ser triste ou ser tristonho, continuo o mesmo sonho que vivi desde eu infante. Deus, família, minha amada, no descer da estreita escada que me leva ao fim da vida, eu os tenho agora ao lado, tornando doce o meu fado a curar qualquer ferida. Meu testamento guerreiro, eu os deixo por inteiro aos que lutaram comigo. Mesmo fraco, vi-me forte, sujeito aos toques da sorte, fazendo amigo ou inimigo. Meu verso pobre diário, escrito em meu calendário, fez do combate certeza. Qual astronauta no espaço, tracei sempre cada passo, sem medo da corteza. Pouco fiz, mas pouco importa. A estrada não se fez torta, porque lutei sem descanso. Na derrota e na vitória, sem nunca fazer história, mas tendo discreto avanço. Das lições eu deixarei, bem poucas, servi a lei, da luta não desisti. Deus, família e a inspiração foram de meu coração, e tudo agradeço a ti, companheira de virtude, desde minha juventude, nestes anos sem tormento. A ti, Ruth, tão querida, hoje perto da partida, entrego meu testamento. Muito lindo. Muito lindo. Depois, Parabéns. ela foi antes que eu. Ela foi antes. Vou dar a mão aqui, ó. Dimas, tudo que é de bom para você. Prazer estar E com olha, você. quero dizer que eu estou gostando muito dos dois. Muito dos dois. São sempre dispostos, muito educados. A família gosta também. Você escolheu uma boa equipe para mim.